Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, nós sempre aqui procuramos despertar. Aquilo que nos é útil nasce, brota em nós a vontade de compartilhar com vocês. O que é a doutrina espírita? O que o cristianismo pode nos ajudar? Em que sentido? Como o Evangelho de Jesus Cristo pode iluminar a minha vida? E eu conclamo vocês a refinar a nossa visão. Quando nós falamos, por exemplo, e insistimos em tocar nesse assunto, política, nós estamos procurando atrair a sua atenção para analisar todo e qualquer tema que envolva o poder terreno, porque nós não podemos deixar, nós não podemos negar o fato de que os nossos irmãos aqui na Terra, na maioria das vezes aqueles que se encontram no exercício do poder terreno, eles querem confundir para facilmente manipular. E a lucidez é o melhor combate. E hoje nós estamos passando por um momento muito difícil. Neste momento, em nosso planeta, mas não somente em nosso planeta, inclusive aqui em nosso país, aqui no Brasil, nós estamos passando por um momento muito difícil. Só quem é cego para não perceber o momento delicado, muito delicado que nós estamos passando. Quem está desperto, quem desfruta de um pouco de lucidez, é testemunha viva de forma clara a movimentação das trevas, a atuação ostensiva de nossos irmãos rebeldes. E eles, os nossos irmãos rebeldes, se movimentam também nas zonas abismais, eles mantêm um vínculo estreito com aqueles que, quase sempre, na maioria das vezes, estão no exercício do poder terreno. Mais uma vez, quando nós falamos em política, estamos despertando todos para assuntos delicados, a respeito da cidadania, para a conscientização, para que nós possamos alimentar o propósito de nossa lucidez, vencermos todos os obstáculos aqui na Terra, para que possamos aprender a nos defender e viver de forma digna, segundo os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. O que nós estamos percebendo é que quase todas as conquistas humanas, e até mesmo junto com as bênçãos divinas hoje, elas estão sendo menosprezadas. Nós percebemos de forma clara e nítida o intuito de provocar a desordem, para que possamos ser facilmente manipulados. Nós, de forma assim íntima, nós percebemos, através de uma sensibilidade, quiçá, mediúnica, nós percebemos que a maior parte da população ela está inquieta, ela se mostra insegura, indecisa, sobretudo a respeito do que fazer como cristão. Como lidar neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós não podemos desconsiderar que muitos irmãos nossos, como cristãos, irmãos nossos que levantam a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, alguns estão até mesmo pensando em usar as mesmas armas de nossos irmãos rebeldes, como a mentira, a violência, o ódio. Agora, nós como cristãos, penso que nós como espírita cristãos, nós devemos nos perguntar como lidar, como agirmos neste momento tão inusitado. Talvez não inusitado, porque a espiritualidade maior tem nos ajudado com frequência. Mas como proceder neste momento tão difícil, tão conflituoso, inclusive no nosso país. O nosso país, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. O que o Evangelho de Jesus Cristo tem a nos ajudar? Ora, primeiro princípio básico é que nós, como cristãos, nós podemos e devemos lembrar sempre de que tudo está sob o controle de Deus. Nós desfrutamos a liberdade de semear, mas aquilo que está fadado a acontecer com o planeta Terra, sob a lei de progresso, irá acontecer. Este processo está, repito,
sob o controle de Deus. Deus está no leme. Não duvidemos disso. Eu sei, eu entendo e até mesmo compreendo que você, até mesmo você que acompanha os nossos vídeos, as nossas manifestações aqui em nosso canal, talvez você relute em aceitar esta tese que hoje compartilho com vocês. Eu creio que você encontre muita dificuldade em aceitar o fato de que Deus está no leme. Mas, meus irmãos, a verdade é que há muito a espiritualidade está nos alertando. Basta que nós estudemos a codificação, basta que nós estudemos as obras, principalmente as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Há muito tempo, a espiritualidade maior está nos alertando. Para vocês terem uma ideia, já no ano de 1947, no livro Luz Acima, o benfeitor espiritual, o amigo espiritual, o irmão X, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ele nos alertou desde aquela época e nos convidou ao equilíbrio nos momentos mais difíceis que iríamos enfrentar, como hoje. No prefácio da obra Luz Acima, neste prefácio, o irmão X, o amigo espiritual, ele nos convida agora, mais do que nunca, à vivência das lições do Evangelho. Agora, nós percebemos de forma nítida de que uma pergunta ressoa no ar. Até mesmo cristãos, aqueles que estão trabalhando, levando o Evangelho de Jesus Cristo, muitos até mesmo se questionam: será mesmo que o Evangelho de Jesus é, e seja de fato, a melhor defesa? Será que o Evangelho de Jesus Cristo é o melhor remédio? Como nós cristãos devemos lidar com a injustiça, com a rebeldia, com aqueles que vivem da guerra, com aqueles que vivem do ódio? Será que o Evangelho de Jesus Cristo é eficaz? Será que o Evangelho do Messias nos ajuda a conviver de forma cristã com os ladrões, com os salteadores, com os revolucionários? Penso eu que vale questionar. Estas perguntas, para as respostas que almejamos alcançar, será que nós estamos preparados para obtermos a resposta? Estamos preparados para aceitar a verdade, fugindo, nas palavras de irmão X, da cidadela da vaidade e do orgulho? Será que nós já decidimos abandonar a vaidade e o orgulho para entrarmos em sintonia mais fina com a espiritualidade maior? Ora, meus irmãos, a coragem é o caminho que nos leva às maiores conquistas. Agora, a convicção de que Deus nunca nos abandonou é o alicerce básico. Deus nunca nos abandonou. Nosso Pai nunca abandonou o homem. Ele nunca abandonou nem mesmo os espíritos mais rebeldes, nem mesmo eles são esquecidos. Até mesmo, repito, os espíritos mais renitentes no mal contam com o seu desvelado amor. Então, nós como espírita cristãos, cientes destas premissas, entremos em contato com a realidade e como cristãos aqui no Brasil, encaremos a verdade. E a espiritualidade, ela irá nos facilitar a conquista da nossa lucidez. E eu repito mais uma vez para vocês a ajuda de irmão X no livro Luz Acima. E repito, no ano de 1947. 1947. O Espírito Benfeitor, ele destacou que naquela época, no fundo, vale humano, naquela época, os gêneros
da sombra, os milenares polvos da guerra e do arrasamento, os gêneros da sombra se movimentam. Irmão X, no ano de 1947, desde aquela época, ele deixa bem claro, desde aquela época, os gêneros da sombra, os nossos irmãos rebeldes, os milenares polvos da guerra e do arrasamento, eles se movimentam. Talvez por isso nós hoje estejamos testemunhando tanto abatimento, tanta preguiça física, tanto relativismo moral. Certamente porque nós estamos menosprezando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos sucumbindo às estratégias da sombra. A humanidade está se deixando nivelar por baixo. Meus irmãos, sem dúvida, os nossos irmãos rebeldes, nós não podemos nos enganar. Os nossos irmãos rebeldes, eles maquinam o crime. Eles se organizam de forma criminosa para criar a desordem, para nos influenciar negativamente, para nos conduzir ao abatimento. E parece que eles estão conseguindo. Mas veja bem, nós não podemos esquecer, nós não estamos sozinhos. Há muito, como eu já disse, há muito, a espiritualidade maior está nos alertando. Mas a ajuda, infelizmente, precisamos reconhecer, é quase sempre menosprezada ou nem sempre é bem-vinda, porque às vezes nós preferimos sucumbir à vaidade, ao orgulho, à revolta íntima. E talvez entendamos o motivo de ainda menoscabarmos a ajuda que tanto de fala, de boca, nós esperamos. Nós sabemos que os nossos irmãos rebeldes, eles alimentam o propósito de destruir a civilização. Todavia, qual o motivo do nosso menosprezo? Nós sabemos que os nossos irmãos, os gênios rebeldes, eles objetivam destruir a cultura judaico-cristã. O Evangelho de Jesus Cristo é um alicerce muito forte. Precisam, então, destruir a nossa fé em Jesus Cristo. Eles alimentam o propósito de dominar os povos, devorar os lares e, por que não dizer, destruir os templos. Hoje, indubitavelmente, nós vivemos num ambiente conflituoso. As grades foram abertas, as celas estão vazias. Grande parte, até mesmo de criminosos, está no poder terreno, ameaçando toda a coletividade. E isso tudo à plena luz do dia. Neste ambiente de conflitos ideológicos que nós estamos vivendo hoje, as forças perturbadoras do ódio e da separatividade, elas conclamam enfurecidas em todas as direções. Os nossos irmãos rebeldes conclamam enfurecidos, como diz irmão X, abre aspas, regressemos à barbárie, desçamos às trevas. Regressemos à barbárie, desçamos às trevas. Fecha aspas. Hoje, muito embora em pleno século XXI, quantos filósofos ainda defendem e ainda não se despertaram para a responsabilidade do conhecimento, mas quantos filósofos não defendem teorias absurdas, até mesmo hoje, em pleno século XXI? Quantos irmãos nossos pensadores, desde o século XIX, eles vêm levantando a bandeira de que Deus está morto? Jesus Cristo, o nosso mestre, morreu na cruz. Até mesmo no século XIX, aquele que é considerado por muitos como um Deus, ele disse: a religião é o ópio do povo. E hoje,
predomina quase sempre a poligamia como expressão da liberdade. Muitos levantam até mesmo a bandeira da liberação do uso de drogas, e esta bandeira é por muitos aclamada, em nome até mesmo da defesa da mulher, da mãe. Muitos ostentam a bandeira do crime, do direito em matar uma criança no ventre materno. E hoje, até mesmo aqui no Brasil, nós estamos testemunhando a eleição de criminosos contumazes. E a mentira abraçada por jornalistas, pelos meios de comunicação. O total desprezo aos fatos e à verdade. Como diz Irmão X, o benfeitor espiritual, no livro Luz Acima, abre aspas, nos círculos escuros persevera a gritaria do mal. Nos círculos escuros persevera a gritaria do mal. Fecha aspas. Mas, meus irmãos, aqui entre nós, Deus nosso Pai, a providência divina persiste em nos convidar. Num momento tão difícil como hoje, num momento tão difícil, o convite persiste. O convite à oração, o convite à misericórdia, o convite à fraternidade, ao auxílio, ao amor, o convite, inclusive, o amor aos inimigos, o convite ao total desprendimento, o convite da nossa fé em Deus, para que nós possamos perseverar no bem até o fim. O convite para que alimentemos o bom ânimo, que perseveremos no bem. No bem, não na violência, muito menos no crime, no bem, não na mentira, no bem. Mas a vaidade e o egoísmo têm nos impedido até mesmo de defender o nosso fígado e o nosso coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta. Quantas pessoas bem-intencionadas não aprenderam a se defender, a se curar, não aprenderam e talvez até mesmo não se preocupem em defender o fígado e o coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta. Quantos irmãos nossos, quantos entre nós não estão alimentando o ódio em nome do Evangelho? A nossa miopia, a meu ver, parece que em nosso desfavor nós estamos nos associando inconscientemente, muito embora cristãos, às forças do mal. Nós, como cristãos, nós percebemos que até mesmo nós, como aqueles que levantamos a bandeira do Evangelho, nós estamos teimando em combater a intemperança mental, fomentando o desequilíbrio, a inquietude, o desânimo. De certa forma, nós estamos agindo como aqueles a quem nós acusamos. Nós estamos sendo rebeldes e não estamos alimentando o propósito de afastar de nós o hábito de reclamar e de negar a existência de Deus. Nós ainda, como cristãos, nós ainda não procuramos evitar o clima escuro da maledicência. Repito, penso que nós estamos usando o mesmo método de ação daqueles a quem nós acusamos. Nós estamos sendo rebeldes, mentirosos e até mesmo alimentando o desejo de usar a violência, as mesmas armas. E até mesmo sentimos, quem sabe, a vontade de bradar em alto e bom som. É impossível ser bom entre espíritos satânicos. E se eu me mostrar simpático com os infortunados? Talvez eles me devorem. Se eu não me defender,
eles acabarão por me esmagar. Então não me resta outro caminho. Vou à guerra, à violência, à agressividade. Meus irmãos, perguntemo-nos sinceramente: nós estamos vinculados ao Evangelho de Jesus Cristo? De fato, nós estamos nos esforçando para defender a nossa paz íntima? Em nossa intimidade, nós acreditamos sinceramente no poder das lições do Evangelho de Jesus Cristo? Será que não estamos rogando a Deus por uma violência divina? Que Deus extermine os nossos irmãos a quem Jesus Cristo nos convida a amar? Neste ambiente, até mesmo, repito, entre nós, muitos cristãos declaram: é impossível ser bom entre espíritos satânicos, sempre projetando a nossa sombra, esquecidos do nosso Pai que é todo misericórdia. Ora, como viver a mensagem cristã se nós estamos totalmente separados, desvinculados das mensagens do Evangelho? Nós precisamos entender que Deus é nosso Pai e que cabe-nos abraçar os ideais de Jesus Cristo e vivê-los de forma séria. E nós não podemos alimentar em nós mesmos o propósito de conhecer e compreender intimamente a justiça divina. Jamais nós podemos abraçar o propósito de qualificar a justiça de Deus como inoperante. Certamente, nós não percebemos a atuação do nosso Pai, é porque nós ainda somos muito imaturos. Se dentro do lar nós não vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, quantos, nestes momentos que nós estamos vivendo, quantos não alegam que, se seus familiares são hostis, também não cederão 1 centímetro em seus pontos de vista? Aliás, essa pergunta, ela também é do nosso amigo e benfeitor espiritual, irmão X. E ele deixa bem claro, abre aspas, se preferem a guerra aberta, que me resta senão aceitá-la? Não sei aturar gente má. Meus irmãos, o Evangelho, repito, o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a domar as nossas emoções. Em verdade, na intimidade, não buscamos esquecer o ataque dos maus. Parece que a rebeldia alheia, a conduta do nosso irmão rebelde, parece que alimenta a nossa alma. E em nome da justiça, nós vamos perdendo em contato com o nosso principal benefício que deveríamos alcançar aqui na Terra, o controle de nós mesmos. Buscarmos, através das nossas ações, dos nossos atos, alcançarmos a paz. Como que nós alcançaremos a saúde se não procuramos nos imunizar contra as influências das forças tenebrosas? Nós, como cristãos, nós precisamos saber ser médicos de nós mesmos, procurando cada vez mais nos auxiliar e até mesmo a buscar solucionar pacificamente os conflitos do caminho. O cristão é aquele que respeita os outros, é aquele que tem fé em Deus, tem certeza e convicção de que Deus está no leme. O cristão é aquele que tem fé, convicção em Deus. Não tenhamos dúvidas, não tenhamos qualquer tipo de dúvida, meus irmãos. Deus está no leme. Perseveremos no bem. E eu repito, no bem. No bem. Não na violência, muito menos no crime.
E para finalizar, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o pensamento do benfeitor espiritual Irmão X. Abre aspas. O cristão verdadeiro se mantém atento à celeste plataforma e de alma unida em torno dos propósitos do Mestre. Ele repete os clarões do mundo futuro. Em vez do convite ao regresso à barbárie, ao mergulho nas trevas, aceitemos o convite de Jesus Cristo. Luz acima, luz acima. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja. Muita paz.